esse e-mail precisa do programa da paternidade. Se você quiser participar aqui e aparecer no nosso querido programa, contato@soldierbr.com para você poder ter seu e-mail, sua história, seu conselho, sua dúvida lida e a gente conversar. Vamos lá. Salve soldado, tenho 22 anos e estou concluindo a graduação. Há algum tempo venho passando por uma situação chata sobre meu relacionamento com meu pai. Vou contar do começo. Nossa relação, desde que eu consiga me lembrar, sempre foi algo meio restrito apenas à paternidade. Ele nunca demonstrou querer construir uma relação de amizade. Então vamos lá, o primeiro ponto. É muito difícil a gente conseguir falar ou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque a gente tem apenas a sua visão de 22 anos e seu pai. Vamos imaginar que ele te teve com 22 anos, então ele tem 44, ele tem 22 anos de experiências, traumas, problemas e outras vivências que talvez justifiquem, ou se não justifiquem, pelo menos deixem mais fácil de entender esse fato dele não querer construir uma amizade. Pode ser que ele é uma pessoa que não tem amigos em geral, então da mesma maneira que ele não quer construir uma relação de amizade com você, ele não tem amizade com outras pessoas. Pode ser que a relação de criação dele, ou seja, do seu avô com ele, do jeito que criou, foi essa relação mais seca e mais distante, sem esse lance de amizade, e talvez ele acredite que como ele conseguiu ter um filho, o filho está na faculdade concluindo a graduação, em tese ele conseguiu ter sucesso na vida, talvez esse seja o formato que ele imagina que possa fazer sentido. Então é muito difícil a gente tentar justificar ou analisar isso. Mas a brisa, a ideia, é você tentar entender, conversar com sua mãe, conversar com seus avós, e entender como que foi o seu pai em relação a isso de amizade. Se é algo que ele não faz porque às vezes ele tem um bloqueio, se ele não faz porque ele não quer, ou se ele não faz porque não é do jeito dele. Da minha opinião, vendo de fora, não necessariamente você precisa ser amigo do seu pai. Inclusive, às vezes é perigoso você ser amigo dele, porque na amizade sempre tem uma via de mão dupla, né? Enquanto na paternidade, como eu falei, essa via de mão dupla não necessariamente precisa existir. Eu falando como pai, eu vou fazer as coisas pelo Matheus não porque eu espero que ele seja bem, tipo, que ele me devolva algo. Eu vou fazer as coisas sem cobrar que ele me devolva nada. Eu vou fazer as coisas porque eu acho que eu tenho que ser feito e pronto. E vou fazer da maneira que eu acho que tem que ser feita. Não exigindo que ele me devolva, que ele goste de mim, que ele me ame. Não vou exigir nada disso dele. Ele pode me odiar, ele pode me detestar. Mas eu espero que eu consiga colocar ele no caminho que prepare ele para o mundo, que eu acho que essa é a missão do pai, né? Então, às vezes eu vou ter que proibir ele de fazer algumas coisas que ele gostaria de fazer. Se eu fosse amigo dele, talvez fosse mais difícil proibir essas coisas. Mas é claro que, tipo, o respeito, o amor sempre vai existir, mas esse lance da amizade não. Mas vamos voltar pro e-mail aqui, ó. Ao passar dos anos e da minha adolescência, fui me tornando cada vez mais alheio sobre essa relação. Nunca houve brecha na relação para eu contar da menina que eu estava gostando, para fazer uma piada besta ou contar das coisas que eu queria fazer no futuro. Não me sinto à vontade para pedir ajuda em nada como pai e nem para contar do meu dia como amigo. Aí eu vou dar um pouco do meu exemplo. Eu também com meu pai, meu pai, acho que até hoje ele não sabe muito bem o que eu faço da vida. A gente tem essa barreira e é o jeito do meu pai. Mas eu sou próximo do meu pai. Mas meu pai é um cara que, por exemplo, ele não filosofa comigo, isso é mais minha mãe. Se a gente vai discutir algum tema, alguma coisa, meu pai tem uma ideia na cabeça dele e é difícil ele querer elaborar e bater, jogar papo fora. Os hobbies do meu pai são todos diferentes do meu também. Por exemplo, meu pai gosta de jardinagem, ele gosta de cuidar de planta, ele gosta de artesanato, ele gosta de ficar decoração de casa, ficar mudando a casa, fazendo... Eu não gosto de nada disso. Eu gosto de futebol, meu pai não gosta de futebol. Eu gosto de jogar videogame, meu pai odeia videogame. Eu gosto de ficar vendo filme, meu pai não gosta muito de assistir filme. Então, esse distanciamento, ele também pode existir sem necessariamente ser uma coisa ruim. É porque você é diferente do seu pai, e não sei se você assistiu o começo da live, mas eu falei que eu acho que é natural entre qualquer homem ter uma briga, um conflito com seu pai em algum momento. Como que eu comecei a melhorar essa minha relação com meu pai? Me distanciando dele. Porque quando eu me distanciava dele, quando a gente se via, basicamente a gente tinha muito assunto para conversar. Seja de como foi minha semana, seja de alguma coisa que eu tivesse visto, seja, sei lá, de algum
alguma coisa que surgiu e poderia ser comentada. Mas grande parte da relação, e aí foi algo que eu aprendi, e foi um papel que eu decidi tomar na minha família, você não precisa tomar esse papel, você não precisa aceitar esse papel, porque ele é um papel de trabalho, mas geralmente na sua família, se você quiser manter sua família unida, vai ter que ter alguém que faça esse papel. Eu decidi que era eu na minha família, que é ser a cola que une e faz as paradas. Então, às vezes, eu vou conversar com meu pai sem estar com vontade de falar com ele, sem estar com vontade de ver ele e tudo, mas para manter essa relação e para fazer ele se sentir importante, porque ele é importante de fato, mas a maneira que ele acha que eu tenho que fazer ele se sentir importante, não necessariamente é a maneira que eu acho que eu tenho que fazer ele se sentir importante, entendeu? Então a gente meio que se muda e, sei lá, senta com ele, em vez de você falar da sua da sua menina que você gosta, ou contar as coisas que você quer fazer no futuro, chega e fala, pai, você sabe consertar um aspirador de pó? Ah, sei, me ensina. Tipo, tá vendo? Um bagulho nada a ver, mas talvez esse tipo de coisa comece a criar essa relação. É difícil, não é fácil, porque como eu falei, eu não tenho todo o contexto. A única coisa que eu vou dar de conselho pra você é que se isso estiver te causando sofrimento, porque às vezes é um desejo, às vezes você tem o desejo de ter o pai mais próximo e aí você vai ter que usar ferramentas pra tentar entender seu pai, tirar essa capa que, pelo que eu vejo ainda, você vê nele, essa capa de super-herói ou de pai, e tentar entender o seu Zé, vamos dizer que seu pai chama Zé, você tem que entender o seu Zé ali por trás dessa capa de pai pra você poder se conectar com ele. Mas se isso estiver te causando sofrimento, aí talvez um profissional mesmo, porque ele vai conseguir te dar respostas melhores que as minhas. Mas bom, ó, fazem 2 semanas que ele viajou, só vai voltar daqui a 2 semanas. Minha mãe trabalha o dia todo, então eu fico sozinho a maior parte do tempo. E aqui começa uma coisa estranha. Eu não sinto falta e nem sinto a necessidade de querer saber como ele está. Eu sinto como se eu devesse estar me culpando por não sentir mais nada em relação ao meu pai. Toda aquela história de honrar pai e mãe, etc. Eu não sinto culpa, mas eu deveria me culpar por estar tão alheio a essa relação, por não sentir mais nada? E aí eu vou te dar a minha resposta, talvez não seja melhor, mas quem quiser pegar, pega. E eu acho que é normal e natural e desejável que você não sinta mais nada. Ah, soldado, por quê? Vou te dar a minha visão do homem em si, né? Como eu falei, eu não posso falar por mulher, eu vou falar por homem. O nosso papel na sociedade, desde o caça do mamute até hoje, é sair da casa dos nossos pais e conquistar algo. Esse conquistar algo pode ser a profissão que você quer, pode ser uma nova família, pode ser um lugar que você quer chegar, pode ser um prêmio que você quer ganhar. Mas todo homem, não homem humanidade, todo homem gênero masculino, ele vai querer conquistar algo. E essa conquista, de certa forma, ela tem que... Você tem que se afastar dos seus pais. Porque é muito difícil. Pode ser que a tua conquista seja cuidar dos seus pais, por exemplo. Então, nesse caso, você não se afastaria deles. Mas, no geral, as conquistas que a gente busca vão causar esse distanciamento. Por exemplo, eu quis construir uma família. Eu me afastei dos meus pais para construir essa família e hoje, por mais que eu ainda seja próximo dos meus pais, não tenho problema nenhum com eles, eu sinto que eu sou um pouco mais próximo da família da Iba. A família da Iba tá mais perto de mim do que, vamos dizer, a minha família em si, mesmo eu não tendo problema nenhum com a minha família. Por quê? Porque isso é natural. Eu escolhi criar essa família e aí eu saí de casa e vamos dizer assim, eu construí esse ambiente. Então, esse lance de você não estar sentindo a necessidade de saber como ele está é normal, porque a partir de agora você precisa criar a tua família. A tua família pode ser você sozinho, e não tô falando família assim de você criar um núcleo assim, mas você pensar a tua tribo, vamos falar tribo que é melhor, você precisa criar a sua própria tribo. A sua tribo pode ser você um cachorro, pode ser você e meia dúzia de amigos numa república, pode ser você e uma namorada, pode ser qualquer coisa, e os seus pais, se você tiver preso a eles, é como se você fosse um nenê com o cordão umbilical ligado a eles ainda. Você não vai conseguir sair, nascer e evoluir para essa nova fase. Você não vai conseguir falar assim, ó, na minha casa pode botar o pé na mesa, porque na casa dos seus pais provavelmente não pode. Na minha casa, pode ficar jogando videogame até 5 da manhã. Na casa dos meus pais não pode, porque meus pais enchem o saco. Na minha casa, a gente almoça às 10 da manhã, janta às 11 da noite. Diferente da casa dos seus pais, provavelmente almoça no horário. Então, essa ideia de você criar suas próprias regras, criar sua própria identificação, eu acho natural você criar esse distanciamento. Qual que é o problema? Esse distanciamento não significa uma separação, não é um divórcio, é um distanciamento. Então, por exemplo, você não sente falta deles, mas
é importante que quando acontecer alguma coisa, de bom ou de ruim, você entender que é pra eles que você pode pedir uma ajuda ou contar com eles que eles não vão querer roubar, por exemplo. Puta, ganhei uma grana. É importante você poder confiar nos seus pais de contar isso sem ter medo que eles vão querer roubar você ou pedir dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Ou, por exemplo, você falar assim, tô precisando de dinheiro, ou a mesma coisa. Você poder contar com eles que eles vão te ajudar, não necessariamente financeiramente, mas falar assim, ó, que precisar de uma comida, precisar de alguma coisa, você vai ter. Então, vendo esse e-mail, cara, eu acho que a parte mais importante de tudo, assim, se eu pudesse dar um conselho, uma sugestão e uma visão mais ampla, é tentar entender um pouco do background do seu pai, talvez conversando com sua mãe, não sei se você tem irmãos, talvez conversando com seus irmãos. Ouso dizer que a melhor forma de você entender seus pais é você falando com seus irmãos, porque seu irmão vai ter uma visão dos seus pais, e aí vocês podem debater e perceber coisas diferentes dele. A partir desse momento que você entender, você vê se esse distanciamento ele é algo íntimo do seu pai, ele é algo natural do seu pai, ele é algo que aconteceu por algum motivo, e decidir se você vai querer acabar com esse afastamento ou não, porque querendo ou não a gente não consegue controlar o outro, então o máximo que a gente controla é a gente mesmo. Então o que você vai poder fazer é isso que eu falei, tentar ir nos interesses do seu pai, mesmo que sejam coisas que você não gosta, às vezes você indo nas coisas que ele gosta, ele te dá liberdade, e aí a partir dessa construção dessa relação, aí você lança, pô pai, tô gostando de uma menina tal, o que você acha disso? Então por mais que não foi um negócio que você teve a liberdade de chegar lá e falar, que vamos dizer seria o mais prático, você conseguiu desenvolver. E em relação à parte dessa culpa que você tem, tipo, pô, não tô sentindo falta dos meus pais, tô me sentindo sozinho, eu acho que você tem que ver isso como natural, desde que não esteja te causando sofrimento, como eu falei. Se estiver te causando sofrimento, se você estiver sofrendo por isso, tá triste, tá desanimado, qualquer coisa, aí talvez você pense em procurar um profissional que ele vai conseguir te recomendar. Mas, por exemplo, tá gerando um incômodo só, tá esquisito, aí eu acho que é natural, e eu acho que provavelmente você tá sendo chamado pra romper esse cordão umbilical com eles, de agora sou eu e agora as regras são minhas. E é algo que todo ser humano tem que ter. Quais são suas regras? Você pode ter as mesmas regras dos seus pais, mas é difícil, porque você não é seus pais, e como a gente já falou aqui no começo dessa live, geralmente um casamento e a criação de um filho é um acordo entre duas pessoas para o melhor desenvolvimento dessa outra pessoa. Então, você não é um acordo, você é o resultado desse acordo, mas você é uma pessoa com vontades, desejos, experiências próprias. Então eu acho que seria esse rompimento aí desse cordão umbilical, seria por isso que você está se distanciando deles. É isso, espero que tenha ajudado. Teve comentário pra